Olá para todos e vamos a mais um estudo. Se os anjos que pecaram foram presos no inferno, assim que foram expulsos do céu, então quem são os demônios que atuam na terra? Em 2 Pedro 2, verso 4, diz assim, se referindo aos anjos caídos. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Aqui deixa claro que foram presos no inferno. Estão presos. Judas, verso 1, capítulo 1, verso 6, diz a mesma coisa. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o dia daquele grande dia. Ou seja, os demônios estão presos no inferno até o juízo final para serem lançados no lago de fogo. Aqui está claro. E veja que os dois versículos, tanto um quanto o outro, diz que os anjos, no plural, foram presos no inferno reservados para o juízo, que será o fogo eterno. E no plural, são muitos. Mas em Apocalipse 12 e verso 4, diz que os anjos que pecaram foram lançados na terra. Será que se há uma contradição? Lá diz assim, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Sem sombra de dúvidas nenhuma, a terça parte das estrelas são os anjos que se rebelaram contra Deus, dando apoio a Satanás. E agora? Pedro e Judas diz que eles foram presos no inferno e estão presos lá até o dia do juízo. Os dois versículos deixam claro. E já em Apocalipse, João diz que eles foram lançados na terra. E agora? Será se há uma contradição? Vamos interpretar essa questão de forma cuidadosa, senão haveria uma contradição bíblica. Pedro diz que foram presos e João diz que foram lançados na terra. Qual dos dois está correto? Vamos lá. Vamos interpretar que alguns estão presos enquanto outros foram lançados na terra. Se em Pedro e se em Judas dissesse que todos foram presos, todos, daí haveria uma contradição. Mas não diz, embora diga no plural, mas também não diz que foram todos. Vamos às provas e ver por que de alguns demônios estarem presos e outros soltos na terra atuando livremente. Outra prova que nem todos os anjos caídos foram presos no inferno, que é a mesma coisa que abismo, em 2 Pedro 2, verso 4, aquele inferno lá é abismo, ou tártaro. Alguns dizem que tártaro não é o mesmo que abismo, mas podemos entender que é a mesma coisa. É o caso dos demônios do Gadareno, que pediram que Jesus não os mandasse para o abismo. Em Lucas 8, verso 31, lá diz que, se referindo aos demônios, eles imploravam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Abismo é a mesma prisão dos anjos caídos, é a mesma prisão que Satanás ficará preso durante o milênio. Abismo é a prisão dos demônios. Hades é a prisão das pessoas que vão para o inferno. Então aqui prova que demônios estão soltos na terra atuando e não estão no abismo. Tanto que imploraram para que Jesus não os mandasse para o abismo. E veja que diz no plural, era uma legião. Alguns acham que esses demônios presos são muito poderosos, por isso não podem ser soltos, porque ninguém os aguentaria. Mas o poder dos demônios é limitado. Esse ponto de vista não é aceito, porque o demônio é limitado. Eles vão até onde Deus permite. E veja que Satanás foi lançado na terra quando foi expulso do céu.
Quando o diabo foi expulso do céu, o planeta Terra foi quem o abrigou. Ele e os demônios que foram lançados na terra com ele foram abrigados na terra. Jesus disse: Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ele caiu do céu à terra. E o diabo é o mais poderoso de todos, mas seu poder é limitado. Ele vai até onde Deus permite. Veja o caso de Jó. Deus permitiu tocar em Jó até onde Deus permitiu, dentro de um limite. Satanás será preso no abismo, que é a prisão dos demônios, a mesma de 2 Pedro 2, verso 4, e de Judas, verso 6. Somente durante o reino milenar, Satanás atua na terra. Deus perguntou para Satanás: De onde vens? E ele disse: De rodear a terra e passear por ela. Satanás habita na terra. E ele será preso durante o reino milenar. No final da grande tribulação, quando for começar o reino milenar de Cristo na terra, Satanás será preso no abismo, que é a prisão dos demônios. Será preso no final da grande tribulação, antes de começar o milênio. Então ele passará o milênio preso e no final do milênio será solto para provar algumas pessoas que viveram durante o milênio. E depois será lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta. Apocalipse 20, verso 10. Em Apocalipse 20, verso 1 ao 3, lá diz assim, se referindo a Satanás e sua prisão. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, chave do abismo, a mesma prisão dos anjos caídos, o mesmo lugar que os demônios rogaram para Jesus que não os mandasse para lá. O anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. É o tempo do reino milenar. E lançou-o no abismo. Então ele será solto no final do milênio para tentar os que habitam na terra. Alguns dizem que ele será solto para tentar aqueles que nasceram durante o milênio, porque no milênio vai nascer pessoas. Daquelas pessoas que entraram no milênio, sobreviventes da grande tribulação. Essas pessoas vão ter filhos e vão morrer naturalmente. Então alguns acham que o diabo será solto de volta para tentar e provar a fé dessas pessoas aí. Mas se referindo à questão, então por que existem anjos presos no inferno, enquanto outros atuam livremente na terra? Por quê? A Bíblia não diz por quê, mas podemos crer em algumas hipóteses. No ver pessoal meu, no ponto de vista, na minha hipótese, Deus lançou sobre a terra Satanás e alguns demônios para provar a fé das pessoas. Da mesma forma que Satanás seduziu a terça parte dos anjos, ainda no céu, os enganou, e depois ele seduziu Eva, fazendo ela comer a fruta que Deus tinha proibido. Da mesma forma tenta os que habitam sobre a terra, passar pelo mesmo nível de tentação, como prova de submissão a Deus para ser salvo. Deus sabia que Eva iria cair, da mesma forma que sabia que a terça parte dos anjos seriam enganados pelo diabo. A queda do diabo e a queda de Adão e Eva não pegou Deus de surpresa, ele já sabia. Não vê que ele preparou um plano de antemão, o plano da redenção humana? Ele preparou ainda na eternidade. Apocalipse 13:8, lá diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Antes de Adão e Eva cair, antes do diabo cair, Deus já preparou o plano da redenção. Lá diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O plano da expiação pelos pecados já foi planejado ainda na eternidade. Deus deu o livre arbítrio ainda na eternidade e prova a obediência das pessoas a Deus, como provou a obediência dos anjos ainda na eternidade. Veja que Satanás será solto no final do milênio, justamente
para Deus provar a fé daquelas pessoas que nascerão durante o milênio. Porque senão eles seriam mais privilegiados do que nós. Não teria o diabo para os tentar. E muitos destes serão enganados pelo diabo e serão condenados juntamente com ele. Satanás é o pai do pecado. Foi o primeiro a pecar ainda na eternidade e transmitiu isso à raça humana por intermédio de Adão. Da mesma forma que os anjos e Adão e Eva foram tentados pelo diabo, o ser humano também está sujeito a ser tentado por ele. São direitos iguais para ser salvo. Deus não dá um privilégio maior para alguns e menos para outros. Todos têm que ser tentados. Em Deuteronômio 29, verso 29, lá diz: as coisas encobertas são para o nosso Deus e as reveladas são para nós e nossos filhos. A Bíblia não tem a resposta para todas as questões. Existem pontos de interrogações na Bíblia, né? Como esse caso aqui, por exemplo. Mas dá para ter um vislumbre, mais ou menos, de qual o motivo de Deus ter prendido alguns e outros a atuar na terra. Então é isso aí, então. Dá um joinha se você gostou. Poste aí embaixo as suas opiniões também. E até o próximo.